A termorregulação é um conjunto de mecanismos que permite regular a temperatura corporal interna de um organismo. A termodinâmica estuda diversos fenômenos e sistemas físicos complexos que podem ocorrer trocas de calor, transformação de energia e variações de temperatura. Ela é rígida por 4 leis, como pressão, volume, temperatura e entropia. Existem 4 leis da termodinâmica, e cada uma delas relaciona-se ao conceito da termologia. A lei zero da termodinâmica afirma que todos os corpos em contato térmico transferem calor entre si, até que atinjam o equilíbrio térmico. A lei zero da termodinâmica é geralmente explicada em termos de 3 corpos, A, B e C. Os corpos A, B e C encontram-se em contato térmico há um longo tempo. Sendo assim, se o corpo A estiver em equilíbrio térmico com o corpo B, o corpo C estará em equilíbrio térmico com os corpos A e B. Nesse caso, as temperaturas de A, B e C serão iguais e não ocorrerão mais trocas de calor entre si. A primeira lei da termodinâmica diz respeito à conservação de energia. De acordo com essa lei, toda energia que é transferida para um corpo pode ser armazenada no próprio corpo, nesse caso, transformando-se em energia interna. A outra porção de energia que é transferida para o corpo pode ser transferida para as vizinhanças na forma de trabalho ou na forma de calor. A segunda lei da termodinâmica diz respeito a uma grandeza física conhecida como entropia, que é uma medida do número de estados termodinâmicos de um sistema. Em outras palavras, a entropia fornece uma medida de aleatoriedade ou da desorganização de um sistema. A terceira lei da termodinâmica diz respeito ao limite inferior da temperatura, o zero absoluto. De acordo com essa lei, não há como um corpo atingir a temperatura do zero absoluto. Além dessa definição, essa lei também traz implicações sobre o rendimento das máquinas térmicas, que sob nenhuma condição poderá ser igual a 100%. Qual a importância da ovinocultura? A ovinocultura é uma importante atividade que produz proteínas de alto valor biológico, mas seus ganhos podem ser reduzidos em função do estresse ambiental. Isso reforça a importância de se estudar a relação entre o ambiente térmico e o animal. O ovino é um animal homeotérmico que mantém sua temperatura corporal em equilíbrio dinâmico. A análise de termorregulação em ovinos foi realizada em 2 sistemas, sendo um plano-sol e um silvopastoril. Foram utilizados alguns equipamentos, como dataloggers, que foram pendurados nos piquetes para medir a temperatura em graus Celsius e a umidade em porcentagem. Termômetro digital infravermelho, que serve para medir a temperatura de relva. Foi utilizado também o anemômetro, que mede a velocidade do vento em metros por segundo. O equipamento deve ser posicionado de forma que o vento esteja na direção da flecha, representada na parte superior. Foi utilizado também o estetoscópio, que é usado para ouvir a frequência respiratória. É medida em 30 segundos, tendo o resultado multiplicado por 2, expressando o movimento por minuto. E a frequência cardíaca, medida em 15 segundos, tendo o resultado multiplicado por 4, expressando batimentos por minuto. Foram utilizados também termômetro digital infravermelho, que é usado para medir a temperatura média superficial, e a medida da temperatura da cabeça, do pescoço, do dorso lombar, do flanco e a temperatura do pernil. Termômetro digital também para medir a temperatura retal do animal. Animais homeotérmicos são caracterizados pela prática do ofego, que é o aumento da frequência respiratória em resposta ao estresse por calor. Isso faz com que a taxa de resfriamento por evaporação aumente e a temperatura interna do animal seja regulada. Essa é a principal forma de termólise nos ovinos. Em sistemas convencionais, em pleno sol, sem sombreamento, as ovelhas recebem radiação solar diretamente sobre si, e com isso a temperatura corporal aumenta ou tenta se igualar com o ambiente. E por conta disso, inicia-se o processo de ofego, tentando diminuir a temperatura corporal desses animais para evitar maior estresse térmico. O sistema silvopastoril é a prática de integrar árvores, forragem e pastoreio de animais domesticados de forma mutuamente benéfica, porque as árvores, além de contribuir para o melhor desempenho zootécnico dos animais, ainda promove uma segunda fonte de renda para os produtores que a utilizam. As árvores desse sistema interceptam a radiação solar e reduzindo a carga térmica do ambiente
e originando um microclima dentro desse sistema pecuária-floresta.